Tudo bem, gente? Eu espero que sim. Se você não me conhece, eu me chamo Rodolfo Rocha, o seu mentor de negócios aqui nas redes sociais. E é um privilégio hoje compartilhar contigo a melhor atitude ou as melhores atitudes que você precisa ter para aumentar as vendas. Esse é o tema de hoje. E se aumentar as vendas é um tema importante, é um assunto relevante para o seu negócio prosperar mais, te convido a ficar comigo até o final deste vídeo, tá bom? Eu tenho a plena convicção, se você entender definitivamente que essa habilidade que eu coloco aqui para você, e vou decorrer até o final do vídeo, é uma habilidade que você é capaz de ser protagonista dos seus resultados, tá bom? De verdade. Se você no teu negócio tem sazonalidade, ou seja, se você cresce, um mês está legal, outro mês está legal, o terceiro mês está legal, e no quarto mês simplesmente você não sabe o que aconteceu, mas suas vendas caem drasticamente. Se falta dinheiro para você, se você tem um produto ou um serviço de qualidade, mas mesmo assim você não tem a quantidade de clientes que o seu negócio precisa para poder prosperar e crescer e dar a liberdade financeira que você precisa, eu tenho certeza que simplesmente você não domina, não controla, não conhece, não é o protagonista das vendas. E eu gosto de falar isso aqui, não adianta ter um bom produto ou um bom serviço. O que você realmente precisa ter é controlar e dominar as habilidades de vender o seu serviço, o seu produto a qualquer momento, circunstância da economia, em situação favorável ou desfavorável. Essa live, esse vídeo de hoje, ele vai trazer para você talvez a resposta que você precisa para poder não mais passar por falta de dinheiro em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, ou quiçá no acúmulo de anos. E vai permitir que você também possa fazer mais o que você gosta de fazer. Eu tenho certeza que se você construir um negócio, se você é um cirurgião dentista, se você é uma arquiteta, se você é um personal trainer, se você é uma nutricionista, eu tenho certeza que você construiu e definiu essa profissão porque você gosta, você encontra o benefício de estar ajudando o seu cliente. E eu tenho certeza que, de duas uma, ou você está fazendo errado e não tem dinheiro, ou você está fazendo pouco. E hoje eu vou te mostrar, se você quiser fazer muito da forma certa, o que você precisa ter e fazer para ter uma quantidade de clientes que atenda o seu negócio, que atenda os seus desejos pessoais e profissionais, tá bom? Então, essa promessa de hoje, esse é o objetivo desse vídeo, tá bom? E no fundo, eu acredito, tá? Que se você tiver realmente o controle, ser a protagonista ou protagonista do seu negócio, principalmente você, profissional liberal, garante o crescimento dele. Porém, não garante que o seu negócio será eterno, que o seu negócio será perfeito, que o seu negócio vai ser, sei lá, extraordinariamente mágico. Por que eu tô falando isso? Porque quando você define melhorar uma área do seu negócio, você tem que permitir que as outras áreas do seu negócio sejam sensíveis ao erro. Porque sim, num negócio, antes de eu entrar no tema mais profundo do que o que você precisa, qual é a atitude que você precisa ter para aumentar as vendas, eu preciso te dizer o seguinte: quando você decide aumentar as vendas, você decide automaticamente ser flexível em outras áreas, porque você vai ajustar conforme a sua demanda. Não adianta você ter um produto perfeito, um serviço perfeito, se você não tem uma quantidade de clientes suficientes para provarem, saborearem o seu produto ou seu serviço.
Então entenda o seguinte, o que eu tô te provocando aqui é o seguinte, ó, explore o potencial máximo de atender os seus clientes com a estrutura que você tem hoje. Eu não sei quantas horas disponíveis você tem para atender, eu não sei quantos recursos disponíveis você tem, mas eu te convido a explorar o máximo. E quando você chega nesse máximo, alguns problemas vão acontecer, essa é a grande verdade. E esses problemas acontecendo, eu vou te ajudar a resolvê-los. Por quê? Porque é assim mesmo. A gente explora o lado, melhora significativamente, coloca dinheiro no bolso, mais pessoas conhecem o seu produto, o seu serviço, a sua marca, a sua voz, outros problemas vão acontecer. E eu vou te ajudar a resolver gradativamente para que o seu negócio não seja um negócio singular, né? Seu negócio, para que o seu negócio seja um negócio para o mundo. Se fez sentido para você, eu convido que a gente continue, tá bom? Nessa energia, nessa pegada aqui. E no fundo, gente, o que vocês precisam entender, a grande atitude, ou melhor, as grandes atitudes que vocês precisam ou começar a ter ou fazer mais para sim ser protagonista das vendas do seu negócio é simplesmente entender que em um processo, primeiro, que vendas é um processo. Tem começo, meio e fim. Vendas não é uma ligação, vendas não é um e-mail, vendas não é um WhatsApp, vendas não é um direct, vendas não é uma caixa de pergunta aberta no Instagram. Não. Vendas é um processo que começa, continua e termina. Então, a grande, ou um conjunto de grandes atitudes que você precisa ter para vender muito mais, a qualquer momento, independente da circunstância, definitivamente está em você se relacionar com o seu cliente. Com o seu cliente atual, que pode comprar mais de você, e também do seu cliente que ainda não é seu cliente, que nós chamamos ele de prospect, né? Ou de lead, ou de futuro cliente. Eu convido que você fique comigo até o final, porque eu vou te explicar e vou te mostrar como fazer isso, tá bom? Mas a grande bandeira, né? O grande movimento que vai garantir que você tenha as vendas sob o seu controle, que vai garantir que você tenha liberdade de tempo, de dinheiro e geográfica para poder cumprir com os seus maiores objetivos de vida e de negócio, definitivamente está em você se relacionar com o seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Agora, qual é a forma que o seu cliente prefere ter esse relacionamento com você? Entenda, todos os nossos clientes, todos, eu não sei qual é o seu negócio, mas eu tenho certeza que o seu cliente, por trás de um contrato, por trás de uma conexão de redes sociais, por trás de alguma parede, ou por trás de alguma máscara, ou por trás de alguma proteção, o seu cliente é uma pessoa. E essa pessoa, ela é única, essa pessoa tem necessidades especiais, essa pessoa, ela precisa e gostaria de ser ouvida. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas desejam vender e por isso eu acredito que existe um preconceito ou um mau aproveitamento da habilidade de vendas
Que é, putz, eu quero ser bem-sucedido, mas eu não quero vender. Porra, impossível, você precisa vender. Todos nós estamos vendendo alguma coisa. Então, quando eu te digo que você precisa se relacionar, conhecer a pessoa que você está se comunicando, é para que você não seja um vendedor, mas que você seja um especialista por trás de uma necessidade que o seu cliente precisa ter. Então você tira uma má interpretação do papel de vendas de qualquer negócio e você passa a não ser um vendedor. Você passa a ser um solucionador de problemas. Eu quero que você entenda isso. Porque se você entender o que eu estou falando, você começa a se diferenciar de 99% das pessoas, principalmente dos profissionais liberais. O seu papel é vender o seu produto, o seu serviço. Só que antes de vender, eu convido a você se relacionar com o seu cliente. Seu cliente atual e com o seu cliente, o seu futuro cliente. E quando você passa a se relacionar com a pessoa que está na sua frente, você passa a entregar o seu melhor para ela e ela entrega a verdade dela para você. E quando isso acontece, você agrega valor para ela. E quando você agrega valor para ela, quando você ajuda ela numa conversa, ainda sem realizar a venda, ainda sem ter o cheque assinado, sem ter o Pix na conta, você definitivamente está deixando o seu prospect, o seu lead ou o seu futuro cliente satisfeito, mesmo antes dele ser de fato seu cliente. E quando isso acontece, quando você agrega valor antes mesmo do seu prospect ser o seu cliente, você começa a ganhar credibilidade com o seu futuro cliente, ele passa a ser de fato o seu cliente. Ou pelo menos ele começa a te indicar e falar muito bem de você pro mundo, pro mercado. E em pouco tempo você passa a ser autoridade num nicho, num grupo de pessoas, num circuito de rede de pessoas que vão buscar você. Então entenda, você consegue ser protagonista das vendas do seu negócio somente se você tiver a bandeira de relacionamento com o seu cliente atual e o seu futuro cliente, seu lead, seu prospect, que é tudo a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma coisa. Tá bom? Então, eu posso contar uma história para você. Eu posso contar uma história pessoal para você. Quando eu decidi abrir mão, sair de um negócio que eu gerenciava, que fatura hoje e faturava na época também, 4 anos atrás, 17 milhões por ano, e vim para o mundo corporativo para ajudar outras empresas e pessoas e profissionais a serem bem-sucedidos em suas carreiras. Neste momento, numa cadeira que eu saio de uma cadeira de diretor de uma empresa com mais de 100 funcionários, com uma empresa que já faturava mais de 17 milhões, e fui para o mundo vender a minha mentoria, colocar o que eu sei de melhor para o mundo, que era essa minha voz. Eu falei, ok, eu sou bom, sei fazer, gosto de fazer, todo mundo vai querer. Falei com 10 pessoas, nenhuma delas quiseram. Por quê? Porque eu não escutei, porque eu não me relacionei. Eu falei de mim, o que era importante para mim, sem falar dela, o que é importante para ela. E num processo de venda, quem mais importa é o cliente. Então, por isso, um primeiro hack, a primeira dica que eu posso compartilhar com você é:
Fale menos e escute mais o seu cliente. Nessa conversa que eu tive com os meus primeiros 10 prospects, eu falei 90% do tempo e eles falaram 10% do tempo. Qual a chance dessa venda acontecer? Zero. Porque eu estava falando para eles que eu sou mais importante que a necessidade deles. E o que eu estou colocando aqui, compartilhando aqui com vocês, é definitivamente um conjunto de habilidades e competências e conhecimentos que eu adquiri, não só na minha vida corporativa, mas, e não só no sucesso da minha vida corporativa, mas também nos fracassos dela. Quando eu entendi que a minha mentoria, o meu produto, o meu serviço seria comercializado de uma forma mais genuína, mais verdadeira, quando eu falasse menos, perguntasse mais e escutasse mais quem está na minha frente, eu entendi que poderia falar com qualquer pessoa que interessasse para mim, que eu quisesse ajudar, e que essa pessoa, então, poderia ter o privilégio de ter os meus atendimentos. Mas para isso, eu preciso escutar para realmente entender a necessidade e colocar o que ela precisa. Isso serve para você, personal trainer, isso serve para você, arquiteto, isso serve para você, dentista, isso serve para qualquer pessoa em qualquer negócio. Por quê? Porque negócios são feitos por pessoas, não por empresas. Eu atendo grandes empresas e falo isso a mesma coisa. Por trás de uma caneta de ouro existe uma pessoa. Então eu gostaria que você entendesse isso, tá bom? E queria que você entrasse comigo numa linha de raciocínio que, se o seu negócio não tem o número de contratos fechados mensais, se o seu contrato, se o seu negócio, se a sua empresa, por mais que seja você, né? Se a sua empresa seja você, ela não tem dinheiro suficiente para atender as suas necessidades e principalmente as necessidades da sua empresa, essa é a única habilidade que você precisa acelerar para desenvolver, que é a habilidade de vender mais. E eu coloco para você aqui a bandeira de relacionamento. Se relacione com o seu prospect, se relacione com o seu cliente atual. Tá bom? No decorrer de vários vídeos, que esse é um relacionamento que começa e a gente não vai ter fim, eu vou compartilhar com vocês como fazer, vou compartilhar formas de fazer, formas de olhar para poupar tempo e energia de vocês. Mas eu gostaria que vocês entendessem que a bandeira de relacionamento é a bandeira que mais define, mais acelera, mais engaja, mais traz a satisfação do seu cliente, do seu prospect, para ter você no negócio dele, no negócio na vida dele. Essa é a grande sacada, tá bom? E ao final eu vou compartilhar com você algumas dicas práticas que você vai terminar de assistir esse vídeo e você vai aplicar imediatamente, tá bom? Eu acredito neste movimento. Quando você internalizar, aplicar e tornar isso um hábito, você é capaz de crescer a qualquer momento. Por quê? Porque você é capaz de delegar essa atividade. E delegando, você é capaz de construir um negócio multimilionário, se for o seu interesse. Porque o que define uma empresa, uma pessoa, um negócio muito próspero é a habilidade que ela tem de trazer clientes para dentro, reter clientes e fazer com que outras pessoas, novos clientes, sejam impactados por um bom produto e um bom serviço. Simples assim. Essa é a fórmula do sucesso de qualquer empresa, tá bom? E diferente do que muitas pessoas pensam, vou aumentar as minhas vendas, preciso de mais clientes, vou contratar uma empresa de marketing, vou melhorar o meu site, vou melhorar o meu Instagram, vou fazer isso, vou melhorar as minhas mídias digitais. Eu acredito que este é um caminho interessante. Porém,
é um caminho que você pode estar dando um tiro de bazuca no seu negócio, onde você poderia dar um tiro de espingarda. Por que eu estou falando isso? Porque a munição precisa, vai garantir a real, vai atender a real necessidade que você quer, que você precisa. E não gastar tanto dinheiro, não gastar tanto tempo por um objetivo específico de curto prazo. O seu primeiro movimento dentro do seu negócio, principalmente você, profissional liberal, você precisa dominar a arte das vendas. Quem precisa dominar a arte das vendas é você. Não é uma agência de marketing por trás para atender essa tua necessidade. É você, com você mesmo, desenvolver essa competência ou essas competências, esse conjunto de competências na arte das vendas, que vai fazer com que o seu negócio seja muito próspero. Hoje, amanhã e depois. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o que eu acredito. O que você precisa fazer assim que você desligar, assim que você terminar de assistir esse vídeo, para que esse feito definitivamente acelere as suas vendas. Tá bom? Então, primeiro ponto. Quando você estiver na frente do seu cliente, ou do seu cliente, quando eu falo na frente do seu cliente, pode ser no seu cliente que já faz parte, né? Ou seja, que já te paga, que já monetiza o seu negócio, ou do seu futuro cliente. Quando você estiver na frente de uma pessoa, você precisa estar definitivamente atento, comprometido com ele ou com ela. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas estão na frente de outras pessoas, mas estão mexendo no celular, estão falando com outras pessoas ao mesmo tempo, estão olhando para o outro lado, né? Até desviando o olhar, pensando no problema, pensando... Quando você está na frente do seu cliente, honre ele. Dê a ele a atenção que ele precisa. Esse é o primeiro ponto. Muitas pessoas querem vender muito mais, se preocupando com o próximo cliente que vai entrar na sala, ou com o próximo atendimento que vai ter, ou com as contas que não foram pagas, ou com o problema familiar que está passando, ou qualquer outra coisa que não importa. Quando você está na frente de uma pessoa, esteja com ela. Ponto final. Se você necessita de uma velocidade de atendimento para que outros assuntos sejam resolvidos, faça bons acordos. Comece uma reunião, comece uma entrevista, comece conversando com o seu cliente, definindo o tempo dessa conversa. Por exemplo, fulano, quanto tempo nós temos para essa? Qual é a sua agenda? Quanto tempo nós temos para essa conversa acontecer? Como está a sua disponibilidade de agenda? Isso funciona muito bem. E ele fala, por exemplo, Rodolfo, eu tenho 60 minutos, eu tenho 1 hora. E você alinha a expectativa com ele. Tudo bem se forem 30 minutos, que eu tenho um compromisso daqui a pouco? Então, a grande combinação aqui, ela vem de forma dupla, né? Primeiro, esteja atento e presente nos seus clientes, na conversa com seus clientes. E segundo, faça bons acordos. Alinhe as expectativas. Eu tenho certeza que se você colocar isso no seu negócio, o seu game, o seu profissionalismo vai ser outro. Terceira grande dica, terceiro grande comportamento que se você fizer vai garantir as vendas. Faça perguntas inteligentes. Faça perguntas inteligentes. Comece a conversa com o seu cliente perguntando. Por exemplo, por que você veio até aqui? O que te faz procurar o meu produto ou o meu serviço? Você é dentista. Por que uma pessoa se deu ao luxo de sair do seu negócio, da sua casa ou do seu trabalho para ir até o seu consultório? Arquiteto, por que uma pessoa se deu ao luxo de sair da sua casa
ou do seu negócio para ir ou para ligar ou para mandar o WhatsApp para você? Por quê? Por quê? Essa pergunta tem que ser respondida por eles. Porque quando você especifica, quando você determina, quando você entende o porquê que fez com que a outra pessoa entrasse em contato com você, ou atendesse a sua ligação por uma indicação que você tenha recebido, por exemplo, por quê? O que ela espera? O que ela deseja? Qual é o desafio dela? Como você pode ajudar? Qual é o momento atual que ela está passando que você pode ser útil? Caramba! Todas essas perguntas que eu fiz são perguntas investigativas que precisam ter respostas específicas. Porque em cima disso, a gente chama isso de perguntas abertas, né? Em cima dessas perguntas abertas, você vai direcionar a conversa para o seu produto, para o seu serviço. Faça perguntas inteligentes, se preocupando genuinamente com a realidade do seu cliente. E você vai ter as vendas sob o controle. E só depois de muito tempo, você pode contratar uma empresa de marketing, uma empresa que vai automatizar e te trazer clientes, né? Leads, prospects da sua base. Mas domine as habilidades, porque quando novos prospects, novos leads vierem no seu funil, né? No seu radar no seu radar comercial, você precisa fazer a mesma coisa, só que em volume maior. A mesma coisa, porque sempre serão pessoas. Quarta grande dica, eu nem sei se é a quarta, talvez tenha até perdido os números aqui, mas quarta ou quinta grande dica, acompanhado de fazer perguntas inteligentes, é fale menos. Fale menos. Fale menos. Mas bem menos. Quando for falar, contribua. Numa conversa de vendas, ou você faz perguntas, ou você agrega valor. Faça perguntas, entenda, confirme se você entendeu de forma certa e contribua. Deixe o seu cliente sair de uma reunião com você entendendo que ele já ganhou. Já valeu aquele encontro. Próxima dica. Próxima dica é o seguinte, ó. Seja otimista. Você é cirurgião dentista, você é arquiteto, você é personal trainer, você é nutricionista. Muitas pessoas encontram, se conectam com você por uma necessidade emergencial. Ou tá com sobrepeso, ou tá com dor de dente, principalmente dentista. Existe um estudo dentro do movimento odontológico que a pessoa com dor de dente ou quando tomou uma decisão de fazer alguma coisa nos seus dentes, demoram em média 1 ano e meio para ir até o seu consultório. Então, quando ele vai, é porque a necessidade está bem acentuada. Seja otimista. Se você consegue, primeiro, definitivamente ajudar no que ele precisa, valide isso. Acalme o seu cliente. Confirme o seu potencial. E sempre, definitivamente, acolha, receba, tenha empatia, né? A empatia é a habilidade de se colocar no lugar do seu cliente. Então, se coloque no lugar do seu cliente. Isso é uma obrigação, não importa o quanto você está otimista com a própria vida ou com o próprio negócio. Você tem a obrigação de transparecer isso para o seu cliente. Você pode estar se perguntando, caramba, eu vou ser falso? Não. Você vai estar honrando ele, porque ele, o seu cliente, não tem nada a ver com os seus problemas pessoais e profissionais. Se ele chegou até você, se você se conectou com o seu cliente de alguma forma, você tem a obrigação de ser otimista com ele. Show? Próxima dica. Antes mesmo
de dar essa conversa, né, de concluir essa conversa, defina os próximos passos. Se você combinou com ele 30 minutos de conversa, está chegando ao fim dos 30 minutos, defina uma próxima data de conversa ou feche a venda. Muitas pessoas não vendem mais porque não falam. E aí? Vamos começar quando? Eu tenho disponibilidade para daqui 15 dias. Muitas pessoas não vendem mais porque simplesmente não convidam a pessoa no qual está recebendo essa conversa, né, essa troca, seu futuro cliente, a dar o próximo passo. Então, feche a venda. Feche a venda. Se não for o momento, tenha específico o próximo passo. A gente volta a falar quando? Qual o melhor dia, melhor horário? Qual o melhor local? Eu posso te ligar em qual momento? Você precisa falar com alguém para decidir? Ótimo. Posso estar junto? Posso te ajudar de alguma forma? Qual é a data limite para a gente poder dar o próximo passo? Para o sim ou para o não? Eu espero que esse vídeo realmente possa contribuir com o sucesso do seu negócio. Essas foram as grandes sacadas que eu entendi, que eu multipliquei no meu negócio, que eu coloco nas minhas mentorias pagas para os meus clientes e que eu estou compartilhando com você no desejo que o seu negócio seja próspero. Porque eu tenho certeza que um empreendedor, um empresário, um profissional liberal, muito bem sucedido no seu próprio negócio, ele tem a possibilidade de ser bem sucedido em qualquer outra ou em todas as áreas da vida. Então eu confirmo que seja sua obrigação de prosperar nos seus negócios para que as pessoas que vocês amam, para que os seus clientes também possam ser prósperos. Se fez sentido, pega. Se não, joga fora. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.